Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz a vocês que participam conosco aqui e a você em casa ou em qualquer lugar que você estiver. Vamos para mais um momento da nossa leitura orante. Isso é uma oração com a palavra. Lembrando que Jesus disse que onde um ou mais estiver reunido, ali estarei. Aqui estaremos com Ele e você também estará com Ele, na presença dEle, fazendo a nossa oração. Vamos invocar a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa oração de hoje será com o Evangelho da comunidade de Lucas, capítulo 23, versículo de 35 a 43. Vou repetir, Lucas 23, de 35 a 43. O Evangelho de Lucas se caracteriza por ser um evangelho de alegria, da misericórdia, da gratuidade e do amor de Deus. No Evangelho hoje, nós relatamos a crucificação do Gólgota, no Gólgota. Gólgota, para quem significa caveira, era um monte de morte, de destruição, onde eram crucificados os malditos. Ali, naquele lugar de morte, é fincada uma cruz. E dessa cruz, a morte se transforma em vida. Então, nesse momento, te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo a comunidade de Lucas, capítulo 23, versículo 35 ao versículo 43. Esse momento de escuta da palavra é muito importante. Se você quiser, ao invés de ler, pode apenas escutar. Preste atenção. Eu sei que em algum lugar que você está, não dá para parar o que você está fazendo, mas tente silenciar os seus pensamentos e deixar a palavra cair no teu coração. A palavra é fonte de força, energia e de sabedoria. Então, vamos à proclamação da palavra. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é este o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a si mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para a gente poder entranhar um pouquinho nesse texto, vamos observar algumas coisas. Quero te chamar a atenção. O povo estava onde? O povo permanecia lá? Eles tomaram alguma atitude, fizeram alguma coisa? Quais foram as pessoas que criticavam Jesus? Que falavam com ele: se és Deus, se és filho de Deus, se és o Messias, desce dessa cruz.
Você observou o que estava escrito na cruz de Jesus? Preste um pouquinho atenção. Rei dos Judeus. E lá nós temos, coloque-se aos pés da cruz. Jesus no centro, do lado, 2 malfeitores. Qual é a atitude de cada um? Como é que nós nos colocamos, em que lugar nós nos colocamos? Isso aí. Isso é para chamar a atenção do texto. E aí nós vamos passar para o nosso segundo ponto, a meditação. Nessa meditação, o que o texto te diz? O que o texto diz para nós hoje? O que o texto disse naquele tempo? Qual a importância de Cristo, da cruz de Cristo para a nossa vida? Qual o comportamento que as pessoas têm frente à cruz de Cristo? Ficar só olhando, observando, ou criticando, ou tem sentimento de decepção, se afasta, nega a cruz, ou piedade, tem piedade daquele que está lá na cruz. Qual que é o significado para nós, para você, reis dos judeus? Hoje, nós estamos celebrando com esse evangelho a festa de Cristo Rei. O que significa Cristo Rei para você? Quem é o seu Cristo Rei? Como ele é? Qual a motivação de Jesus de suportar todo o sacrifício até o fim? Você já parou para pensar nisso? Ele tinha o poder, e realmente ele tinha o poder de descer daquela cruz. O que nós vemos na cruz? É o fim de uma vida ou o começo de uma vida? Morte ou vida? Condenação ou salvação? Lembre-se, a cruz nos desinstala. A cruz nos leva a tomar alguma atitude, alguma forma, de alguma coisa ela toca o profundo do nosso ser. Então deixe-se tocar por esse mistério e descubra dentro de você como é que esse texto, como é que essa cruz toca no seu íntimo, no seu coração. O que a palavra traz para mim é quando diz: o povo permanecia lá, observando. E nós temos assim, o simbólico que é a cruz. Mas, se formos olhar na vida, quando a gente passa também por um irmão e só observa, mas não é capaz de tomar nenhuma atitude, também eu percebo que é como Cristo, que está na cruz e que a gente não faz nada. Então, esses irmãos que a gente vê pela calçada e só passa e observa, com indiferença, né, sem tomar uma atitude. E também nas nossas vidas, quando temos nossos problemas, nossas cruzes, e achamos que não cabe a nós, que nós não merecemos, que é muito para a gente ter a cruz é muito pesada. Então, a gente separa Jesus nesse momento, quando nós estamos diante de nossas cruzes. E o que a palavra traz para mim é isso, de que, apesar de estar na cruz, de não desanimar, porque não é o fim, e de suportar a cruz, porque Jesus suportou sem necessidade, para ser exemplo para a gente, para nos deixar melhores. E cabe a gente ter essa atitude de estarmos melhores a partir da cruz que Jesus carregou e sofreu por cada um de nós. O seu trono é a cruz, expressão máxima de uma vida feita de amor e entrega. É neste sentido que o Evangelho de hoje nos convida a entender a realeza de Jesus. A cruz muda o sentido da história. Lucas nos lembra nesse texto as palavras de Jesus na cruz ao ladrão.
Você estará comigo no paraíso. Ali estão 2 malfeitores no mesmo tormento, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. Um expressa a zombaria, para ele não existe salvação. O outro abre-se à salvação pela fé. Todos nos colocamos diante do trono de Deus e prestamos contas da nossa vida com a firme esperança de receber a coroa da glória. Mas verdadeiro foi o malfeitor com ele crucificado, quando disse: salva-te a ti e a nós. Nós sim precisamos de salvação. Para isso precisamos aceitar que Jesus Cristo esteja conosco, no nosso pensamento e no nosso querer e na nossa vida. Podemos estar à direita ou à esquerda de Jesus. Toda pessoa traz dentro de si a semente da vida plena. Amém. Jesus é um rei que exerce o seu domínio servindo. É um rei cujo único poder é o poder de amar e amar até a morte. É um rei que não apela para os seus súditos. É um rei que reina neste mundo, mas não é deste mundo, pois reina de maneira qualitativamente nova. A sua salvação não é exatamente a que nós esperávamos. É a de um Deus que se faz condenar à mesma pena para poder estar conosco e levar-nos consigo à pátria da vida e da liberdade. Esse texto mexeu muito comigo. Ele tocou muito fundo no meu coração. Quando nós olhamos a cruz, o primeiro sentimento da gente é nos afastarmos. Nós vemos ali uma tristeza muito grande, uma morte muito sofrida. Mas eu noto que quanto mais perto da cruz eu me torno, menos eu sei e menos eu sou. E mais próximo de Deus me achego nela e vejo o pior de mim e o melhor de Deus. Percebo também que muitos precisam se chegar para sentir esse amor profundo de Deus. A cruz realmente nos leva a uma tomada de posição, a tornar-nos diferentes. No olhar para a cruz, nós vemos o semblante daquele que deu a vida por nós. E vemos nela morte ou salvação. Sabe, o que segurou Jesus naquela cruz não foram os pregos da cruz. Foi o amor dele por nós. Celebramos, como eu falei, Cristo Rei. Só que a realeza de Jesus é mais profunda. Ele realmente falou de um reino. Mas não é esse reino de poder. O trono de Jesus é a cruz. A coroa dele é uma coroa de espinho. Por mais que muita gente, às vezes, nós queiramos colocar diademas na cabeça dele, coroas de ouro, vestido de púrpura, na verdade, ele é aquele pobre sofredor. Muitas vezes a gente pode analisar, é um rei sofredor, vitorioso, porque superou a morte, porque trouxe vida plena e conseguiu trazer a salvação a todo mundo. Mas o reino de Deus, a qual ele pertence, só se instala quando os mais humildes tiverem vez, quando os coxos andarem, quando os cegos verem, quando os surdos ouvirem e quando houver mais equidade entre a humanidade, mais paz e amor. Eu, contemplando e ao mesmo tempo meditando esse texto, eu percebi o grande amor de Jesus por nós. Ele foi zombado, foi insultado por aquele povo
que estava crucificando. E Jesus, em nenhum momento, ele disse algo a não ser. Ele se manifestou no amor. Como é difícil nós estarmos seguindo Jesus, acompanhando Jesus como mestre, caminho e vida, e sabendo que em qualquer momento, qualquer hora, seremos zombados, insultados. E é necessário que tenhamos perseverança, fé, que tenhamos determinação para continuar a segui-lo, assim como ele o fez até o final, em nosso amor. Agora vamos passar para a nossa contemplação. Contemplação é o momento de você se colocar diante da cruz, de olhar bem para Jesus Cristo, de ver nela o sofrimento, mas também a gratuidade, o grande amor. É hora de você observar em qual lugar que você está, contemplando a crucificação, ou criticando, ou se questionando se minha vida está tão difícil, por que Jesus não vem e conserta a vida para mim, não resolve os meus problemas. Ou nos fixarmos naquele momento de angústia, de tristeza, de solidão, quando a gente não vê, quando acontece uma grande tragédia na nossa vida, e nós não vemos nada mais à nossa frente, a não ser tristeza. Temos a atitude como do outro malfeitor que pediu a Jesus arrependimento e salvação. Realmente aguardamos nele. Então se coloque nesse momento, olhando para essa cruz, coloque no colo de Jesus. Se imagine lá com ele. Agora, nesse momento, é o momento da nossa oração. Vamos rezar com o texto. Vamos tentar rezar com as palavras que estão no texto, com o significado desse texto. É hora de falar com Deus. Lembre-se, Ele está ao teu lado, Ele está te ouvindo. É o momento de você abrir seu coração e derramar tudo que está lá dentro. Tristeza, angústia, raiva, alegria, louvor, agradecimento. Então vamos à nossa oração. Senhor, eu te louvo e te agradeço por Jesus ter ficado para nós como exemplo na cruz. E te peço que me fortaleça nos momentos de desânimo, de desesperança, que o Senhor possa estar me fortalecendo para que eu possa entender que a cruz na minha vida é uma passagem, que não é o fim, que o fim está em vós, ó Senhor, que eu possa estar sempre fortalecida para suportar as cruzes que aparecerem em minha vida, na certeza de que é apenas uma passagem, que vós está sempre comigo. Amém. Senhor, reconheço minha pequenez diante de Ti. Transforma-me, inunda-me com Teu infinito amor. Que eu saiba compreender que mesmo diante as dores em meu viver, o Senhor está comigo, me guiando, segurando pelas mãos.
Senhor Jesus Cristo, envia sobre nós, como prometeste, teu Espírito Santo, que ele nos conduza e nos guie pela caminhada. Amém. Senhor Jesus, eu peço também que o Senhor me ajude no meu dia a dia, que eu nunca desanime dessa caminhada, que eu possa aceitar a cruz e não ver também ali o fim, Senhor. Aumentai cada vez mais a minha fé, para que eu possa dar testemunho da tua presença em mim. Amém. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu me reconheço, Jesus, como uma humilde pecadora. Senhor, eu te peço a graça de seguir fielmente este reino de amor, de coroa de espinhos, de cruz, mas sempre de mãos dadas com os crucificados do nosso tempo. Naqueles que têm um esforço e fazem um esforço diário de equilibrar entre a vida e a morte. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. Depois de lermos, meditarmos, contemplarmos e orarmos com a palavra, agora está na hora de nós pensarmos numa atitude, num gesto concreto, por pequenino que seja, diante dessa cruz de Jesus. E com isso, meus amados, meus queridos, encerramos nossa leitura orante e encerramos com a Santíssima Trindade. Vamos cantar, Lucas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos também homenagear São Francisco, coração de São Francisco. Senhor, fazei-me o instrumento